1º de janeiro de 1941. Jornal ou imparcial. Futebol não é esporte que seja praticado por mulher. 15 dias depois, o mesmo jornal publica: pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. 17 de janeiro de 1959. Jornal O Diário da Noite. Futebol não é mesmo esporte para mulheres. Corta para agosto de 1995. Na capa da revista Placar, 4 mulheres de costas usando roupas curtas se abraçam. O título diz: Futebol feminino. As garotas batem um bolão e até trocam as camisas depois do jogo. A mesma mensagem há décadas. O futebol não é lugar de mulher. A gente ia pegar o ônibus, a gente não tinha passagem para pegar o ônibus para ir treinar. A gente não tinha bola. Quando muito ganhava, né? Bola para jogar. Quando as bolas eram, o masculino não queria mais. As camisetas, eu lembro que a gente jogava com camiseta masculina. Depois, mais tarde, que nós fomos ter um fardamento feminino. Nunca ganhamos nada para isso. A gente não tinha apoio. Hoje, ser jogadora de futebol é uma profissão. Mas nos primeiros anos da modalidade feminina, no início da década de 1980, a atleta mulher da elite do futebol brasileiro era tudo menos atleta. Débora Carvalho, uma das pioneiras do Grêmio, trabalhava durante o dia para a noite meter caixa pelo tricolor. Era o que se podia fazer para conciliar o sustento com a paixão de berço. Até porque ganhar dinheiro no futebol feminino era complicado. Débora, por exemplo, não tinha salário. Para não dizer que eu nunca ganhei nada, uma vez eu fui convidada para jogar futebol de salão pelo Sapiranga. E daí eu estava construindo minha casa aqui na Bom Jesus e eu não tinha nada dentro de casa. E daí eles disseram: o que é que tu quer para jogar pra gente um estadual? Eu digo: pai, eu preciso de uma geladeira. Chegou a geladeira novinha na minha casa. A gente jogava por churrasco, por cerveja, a gente jogava por viagem, entendeu? A gente jogava por amor, por festa. Eu sou Marina Selbach. Eu sou João Pedro Cecchini. E este é o Jogo de Corpo, uma produção de alunos e alunas de jornalismo da FAMECOS. Nosso podcast investiga as relações do futebol com o machismo, as cicatrizes não curadas e as vozes de resistência. Tem fotos de mulheres jogando futebol no Brasil desde o início do século passado. No final da década de 20, apareceram os primeiros torneios de futebol feminino no país. Segundo o professor Leonardo Costa da Cunha, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, naquele momento acontecia uma explosão da modalidade. Durante os anos de proibição, na década de 50, o futebol feminino deu os primeiros passos mais firmes no Rio Grande do Sul. No sul do estado, surgiram os clubes Vila Hilda e Corinthians, com times de mulheres entre 13 e 18 anos. Em Porto Alegre, Tiradentes e Amazonas chegaram a viajar por Santa Catarina e Paraná para mostrar o quão promissoras eram as atletas gaúchas. Nos tempos em que praticar determinados esportes era considerado crime, o futebol feminino resistia. Durante esse período proibitivo, a polícia batia, assim, tem histórias, casos de mulheres que foram presas e tal, e tudo mais, a maioria conseguia fugir quando a polícia chegava, mas elas eram retratadas nesse período proibitivo de forma muito crítica por causa disso, elas estavam infringindo uma lei. As criminosas, entre muitas aspas, só puderam atuar de forma regulamentada a partir de 1983, como a gente contou no último episódio. O primeiro jogo de futebol feminino organizado e autorizado por uma federação no Brasil teria ocorrido no dia 17 de abril de 83, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Digo teria porque não tem definição exata, já que o futebol feminino brasileiro carece de pesquisa e não tem muita informação sobre. A hipótese mais aceita é a de que Rio Grande e Esportivo de Bento Gonçalves protagonizaram a primeira partida de mulheres autorizada no país. O jogo era uma preliminar de Grêmio e São Paulo, acompanhado por cerca de 40 mil torcedores. A goleada do Grêmio em cima do São Paulo em Porto Alegre, 5-1. O Grêmio saiu na frente. Tita batendo falta, coloca no canto direito do gol de Valdir Pérez. O conceito de preliminar não existe mais no futebol brasileiro. Mas como o próprio nome sugere,
consistia em uma partida prévia antes do espetáculo principal. Não dá para dizer que se tenha pensado dessa forma na época, mas preliminar também tem conotação sexual. Outra questão que chama atenção nesse jogo e mostra como o futebol feminino era tratado naquela época é o nome dado à equipe de mulheres do Rio Grande. O clube tinha um departamento feminino antes já da regulamentação da modalidade em 1983. Mas não era chamado de Rio Grande ou equipe feminina do Rio Grande. Eram as loucurinhas do vovô. Eles usavam as mesmas cores, camiseta igual, só que elas também mudaram o escudo. Ao invés da bola ali do Esporte Clube Rio Grande, né, que é o escudo oficial, elas botaram a bola e dentro da bola tinha um coração. Até a regulamentação, os clubes não podiam ter, de forma oficial, atletas mulheres. Portanto, Rio Grande e outros clubes adotavam apelidos e brasões alternativos para estimular o futebol feminino. Só que loucurinhas do vovô soa pejorativo, sexualizando as atletas. Que antes da regulamentação do futebol, nunca se usou nos jornais o termo time feminino do Rio Grande, ou Esporte Clube Rio Grande feminino, ou time de mulheres do Rio Grande. Sempre se usou o termo loucurinhas do vovô, né? Claro que o Rio Grande é conhecido como o vovô do futebol brasileiro, né? Por ser o mais antigo em atividade. E aí, o seu Cecílio, que foi um dos idealizadores do time feminino na época, ele me contou que eles não podiam usar o nome Esporte Clube Rio Grande, porque o Rio Grande poderia ser multado pela federação e tal, porque o futebol ainda era proibido. Tu não podia incentivar o futebol feminino, né? Então, como é que um clube profissional vai ter um departamento feminino? Então, eles utilizaram um codinome, vamos dizer assim. Na primeira partida autorizada da história do futebol feminino no Brasil, as atletas do Rio Grande tomaram um estrondoso 8-0 do Esportivo. Claro, teve uma série das entrevistas que disseram, a gente acabou indo sem goleiro, nossa goleira estava machucada, não foi, improvisamos uma goleira, e a melhor jogadora do time, né, que era disparada craque, assim, ela quebrou o braço, acho que com 5 minutos de jogo. Entre frustração e euforia, as atletas do Rio Grande e do Esportivo entraram para a história do futebol feminino brasileiro. A gente também conversou com jogadoras pioneiras do Grêmio e do Inter para entender melhor o contexto da modalidade nos anos 1980. Pelo lado tricolor, Débora Carvalho, que falou no início desse episódio, relata como as atletas eram tratadas. Bom, o machismo sempre teve, e claro que antes muito mais forte do que hoje. Tipo, a gente jogava bola, mas escutava cada coisa, né? Então a gente era nomeada, assim, como eram os meninos, não era nem meninas, né? E chamava a gente tudo que era coisa. Mas a gente jogava futebol porque amava o futebol, gostava de jogar. A primeira capitã da história do Inter, Beth Amorim, concorda que, mesmo com o avanço do futebol feminino, o fantasma masculino ainda assombra a modalidade. A gente conversou com a Beth para conhecer um pouco mais sobre a experiência dela como atleta e treinadora, um cargo que é raramente ocupado por mulheres no futebol. Trabalhei não, mas eu fiz um estágio no Corinthians, São Paulo. Corinthians. Fiquei uns 6 meses lá. Depois eu fui para trabalhar na Figueirense, mas na categoria de base lá de Figueirense, tá? Para montar um time para disputar a FPAM aqui em Alegrete. Aí, ali eu senti muita diferença. Uma certa diferença até no Corinthians, tá? Que tipo de diferença? A diferença, assim, é o tratamento que eles te dão. Eles não ligam muito para ti, não te dão muito apoio, sério. E no Figueirense também foi a mesma coisa, foi pior até. Os dirigentes deles simplesmente viravam as costas para mim. No futebol masculino, a estimativa é de que só 4 mulheres treinaram clubes profissionais. Ana Maria, da Desportiva Bandeirantes de São Paulo, em 1979, Cláudia Malheira, do Vasco da Gama, do Acre, e do Andirá, também do Acre, nos anos 2000, Janaína Alexandrino, do Guarani de Minas Gerais, em 2010, e Nilmara Alves, do Mantiqueira de São Paulo, entre 2012 e 2020. Débora, que falou antes com a gente,
também teve chance como treinadora. Eu também já treinei time masculino, tanto juvenil, infanto-juvenil, e tanto de salão como de campo. A gente percebe assim, ó, que a gente tem que mostrar muito mais. Quando tu tem um bom trabalho, que tu sabe o que tu tá fazendo, tu consegue fazer os atletas acreditarem em ti, tu consegue buscar título e tu consegue ganhar. Só que quando chega nas diretorias, quando chega lá em cima, o que acontece? Parece que isso não é nada. Eles não enxergam. Eles não enxergam que tu pode fazer o diferencial, que não importa o sexo. Claro, nós não nascemos jogando futebol. A gente vem jogando futebol há pouco tempo. Tanto é que nós somos as pioneiras, estamos vivas. Nem as outras que jogaram bem antes, jogavam esporadicamente com os meninos ou não. Então o que a gente percebe? A gente percebe que as diferenças estão porque nós somos mulheres. A presença de mulheres em cargos altos nos clubes de futebol é tão rara quanto na Casa Mata. O caso mais memorável é o da Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. Antes dela, Duda Luizelli também foi coordenadora de futebol feminino no Inter e na CBF. Duda é ex-atleta e passou, enquanto jogadora, pelo Colorado e por clubes italianos, na época em que jogar futebol no exterior era algo inimaginável. Eu fui a primeira brasileira a jogar fora do Brasil. Na nossa época era muito amador, a gente tinha que brigar para ter as coisas. Teve um período onde eu fui atleta e coordenadora ao mesmo tempo, que era eu que tinha que brigar pelas coisas dentro do clube, né, para ter um ônibus, para a gente poder ir para um campeonato, para a gente viajar. Então foi sempre muito difícil, assim, a gente conseguir essa inserção no meio masculino. Hoje, Duda tem uma escola de futebol para meninas. As aulas ocorrem em 2 lugares, um na Zona Norte e outro na Zona Sul de Porto Alegre, onde a gente conversou com ela. Cerca de 40 mil atletas já passaram pela escola da Duda, que chega aos 35 anos em 2025. Um orgulho para as atletas, certamente, que também lembra com um brilho nos olhos de uma de suas principais conquistas enquanto dirigente. Já falamos aqui, mas a equidade de pagamentos entre jogadoras e jogadores da seleção brasileira teve impacto muito relevante no futebol feminino. A vontade era sempre de querer algo diferente, né? Porque quando tu vinha falar com um dirigente, um homem, a resposta era sempre a mesma. Não pode, não pode. Então a gente sempre tinha que argumentar e tentar buscar um sim ou um talvez, né? Para poder conseguir alguma coisa. E hoje o futebol feminino ele só cresce quando tem pessoas que realmente brigam pela modalidade. As pessoas chatas pela modalidade, eu tenho certeza que tem o seu valor, e tanto que eu acabei chegando na CBF, né? Além de serem chatas, como define Duda, as mulheres que trabalham no meio do futebol precisam provar constantemente sua qualidade, a sua importância. Cleusa Maia, gaúcha, foi a primeira mulher a trabalhar no futebol profissional no Brasil. Em 1975, os treinos dela eram vigiados para que os torcedores certificassem de que uma mulher teria capacidade mesmo para preparar fisicamente os atletas do São Paulo de Rio Grande. Os jogos naquela época eram sábado e domingo. Nós não tínhamos jogo quartas-feiras como tem hoje. Então, esses dias que eu tinha o treino com eles, o estádio, a arquibancada aqui de São Paulo, ficava lotada como se fosse jogo. Cheia do pessoal que podia estar, porque era meio de semana, né? Era senhores, jovens, pessoal de colégio, que talvez a escola fosse de manhã, eles de tarde estavam livres. Eu sei que enchia. Enquanto eu trabalhava sobre os olhos de muita gente daquele estádio. Entende? Porque aquilo era uma curiosidade. Como é que faz? Como é que vai fazer? Como é que não vai fazer? Sabe como é? A gente perguntou para Cleusa se era normal, na época, a torcida transformar treino em jogo. Apesar de não se sentir desconfortável, a ex-preparadora física do São Paulo de Rio Grande reconhece que a multidão estava lá por um outro motivo. Com certeza, eu te digo, era por causa da minha presença ali, né? Com certeza, para saber como é que eu poderia trabalhar com futebol, como é que eu poderia trabalhar com jogador. Tá? E com certeza, porque os outros clubes não. Os outros clubes trabalhavam normal, nunca via ninguém em arquibancada na hora que estavam fazendo preparação física ou o treino em si. Além da desconfiança, Cleusa era constante alvo de tentativas de prejudicar seu trabalho como preparadora física.
Pipocavam mentiras de que ela estaria dormindo com jogadores. Outra vez, chegaram a jogar pílulas dentro do estádio do São Paulo de Rio Grande. No final da história, a equipe que tinha uma mulher como preparadora física ficou conhecida justamente pelo desempenho atlético. Naquela época, a mulher, para ir até assistir, porque as mulheres sempre assistiram o jogo, lá uma que outra, né, mas ia. E naquela época já não se ia, porque era muito, a recepção dela dentro do estádio era muito ruim, era com piada, isso e aquilo. Então a gente retraía-se, ninguém ia. E os maridos, os namorados, mas a mulher não ia. E naquela época, com isso tudo, eu chego a trabalhar dentro do clube só com homens, porque era todo um clube inteiro, uma diretoria inteira, e só eu de mulher ali dentro. E sempre diziam que o jogador de futebol é uma raça danada, diziam na época, né? Mas não tinha nada disso. Eu fui muito, muito, muito respeitada por eles, muito, muito. Todos me chamavam de professora, era professora para cá, professora para lá, entende? Então, eu não tenho queixa, eles foram umas pessoas extremamente respeitosas. O clube passou a ter uma tranquilidade, assim, ó. Inclusive, um diretor um dia dizia: nunca vi esse clube com tão calmo e tão delicado assim aqui dentro, porque aqui não se ouve mais um palavrão, não se ouve... Para muitas mulheres, é preciso trabalhar muito mais para chegar ao mesmo lugar que os homens. Na sala de aula, nas empresas, nos bastidores ou nos gramados, o esforço feminino é constantemente colocado à prova. Maíra Mastella, a primeira árbitra a atuar em uma final de gauchão, conta que a cobrança das mulheres na arbitragem é sempre maior. Quando a mulher erra, nosso nome está estampado. Quando o menino erra lá, ninguém vai saber quem é o João. Mas é a luta diária, assim, independente dos... Eu nunca dei muita bola para preconceito. Eu só fico muito chateada se eu ficar em casa ou não ser designada por saber que me deixaram em casa por eu ser mulher. Tirando isso, eu vou estar lutando todos os dias. No meu curso, começamos com 10 mulheres, mas passaram por todas as etapas apenas 3. E nenhuma professora mulher, todos homens. Eu era a única mulher no interior. E era uma menina. E eu estava na nossa série B, onde eles queriam estar. Então, para eu estar, alguém estava ficando em casa. E como eu tinha passado, era meu primeiro ano, querendo ou não, é o preconceito de achar que eu não teria condições, talvez, de estar num jogo desse. As pioneiras derrubaram muralhas, remaram contra todos os paradigmas, quebraram anos de proibição de uma modalidade manchada pelo machismo. De intrusas, passaram a conquistar espaço no futebol. Mas tudo tem um custo. Na verdade, eu sempre amei jogar futebol, né? Então, se tu me perguntar assim, Duda, tu ouviu alguma coisa, alguém te xingar, alguém te fazer alguma coisa? Eu nunca ouvi nada. Porque nunca foi isso que me fez deixar de jogar futebol, né? Jogamos em vários estádios no interior do estado, principalmente há 30 anos atrás. Obviamente que o preconceito era muito grande, a torcida era muito... não entendia, lugar de mulher é na cozinha, não sei o quê. A casca criada pela Duda, uma das referências do futebol feminino no Brasil, também aparece em 2 torcedoras que estavam no Grenal no dia 13 de setembro, agora de 2025, pela 7ª rodada do Gauchão Feminino. Glenda Amaral, acompanhada pela irmã Ingrid, conta que costuma ir ao estádio para assistir aos jogos do Inter, tanto da equipe feminina quanto da masculina. No Sesc da Protásio, em Porto Alegre, Casa das Gurias Coloradas, a Glenda expressa essa paixão, e a raiva também, pelo time do coração. A gente estava um pouco distante das irmãs, mas dá para ouvir a Glenda no fundo desse áudio. Agora todo mundo se embolou. A gente ouviu a Glenda e vendo o envolvimento dela com o Inter, a gente precisava de uma entrevista. A gente encontrou, então, uma mulher que, assim como a Débora, a Beth, a Duda, a Cleusa, representa a resistência feminina contra o ambiente masculinizado do futebol.
Ponto de partida é a gente mesmo, né? A gente já tem essa vivência, a gente já nasceu no meio de meninos, então a gente tem esse olhar um pouco mais masculino, a gente compreende e entende como procede. Só que quando a gente entende que a gente também consegue se preencher com algo que há um tempo atrás não era tangível, e tu entender que é tangível e que pode ir além, traz um sentimento de esperança, traz um sentimento de tipo, eu também posso fazer isso. E eu também quero fazer isso, então é como se tu olhasse pra isso e falasse assim, não, isso não precisa ser só elitizado, não só masculinizado. Isso pode ser uma coisa de uma mulher também. Eu gosto de correr, eu gosto de jogar bola, eu gosto de gritar. Eu quero gritar, eu quero correr, eu quero jogar bola, por que não? Entendeu? E por que isso não ser valorizado? Glenda já foi repreendida por ir ao estádio, mas é difícil conter as irmãs. Mas teve dificuldade sim, tipo, como vocês vão ir, só vocês duas? Mas vocês são loucas de irem pro estádio? Muitas das vezes a minha irmã já foi sozinha, também já foi sozinha. E tipo, mas como que vocês vão no estádio sozinhas? Como que isso é possível? Por que vocês estão indo? A troco de quê? Eu vou pegar com ele lá. Então a gente foi um processo bem duro, mas a gente foi quebrando, daí a gente foi entendendo, conversando com outras meninas que também tinham essa mesma vontade, que também compravam essas mesmas ideias, e a gente acabou decretando, é isso. Ou vão aceitar, entendeu? Não tem essa. Se eu tô afim e posso comprar, posso vir, eu venho. Pra mim não tem quem vai me pedir. Se já é uma luta para as mulheres entrarem no mundo do futebol, conseguir se manter nesse meio é ainda mais difícil. A Glenda e a Ingrid resistem na base da força, mas outras precisam mudar o jeito e o estilo para evitar o sofrimento. Mas eu sempre pensava, eu não vou botar meia calça, eu não vou botar short, eu não vou botar decote, porque eu tinha um pouco de receio, sabe? Assédio, plataforma de prostituição patrocinando clubes, humilhações em rede nacional. No próximo episódio, a gente vai mostrar como o futebol trata o corpo feminino. Desde as torcedoras de biquíni para participar do concurso Musa do Brasileirão, até um dos casos mais recentes e sujos de objetificação de mulheres, que mostra como o dinheiro pode falar alto, muito alto. Eu sou Marina Selbach. Eu sou João Pedro Cecchini. E esse é o Jogo de Corpo. Nesse episódio, a gente usou áudios do canal Futebol Nostalgia, no YouTube. Também participaram Richelle Rodrigues, Lorenzo Manzoni e Kemily Valduca.